com aquela concepção comum de tempo, aquela indicada por intervalos ou períodos de duração, o tal do tempo do relógio, nós podemos dizer que cabem 5.300.000 minutos, 87.000 horas, 3.600 dias, 521 semanas ou ainda 120 meses. Mas existe uma outra maneira de medir o tempo na qual o tic-tac do relógio é substituído pelo direcionamento de uma bússola. É aquela maneira contabilizada pelos legados deixados ao longo da vida, pelas vidas transformadas, pelos corações que foram tocados, pelas histórias enfim conectadas, haja visto que havia um propósito. E como é belo ver o tempo passar com um propósito justo, justamente humano. Ainda que com metas e métricas, com números exatos que mostrem, por exemplo, que 7 hábitos podem mudar o mundo, principalmente o de dentro. E que estar bem lá, dentro da gente, é o melhor lar para se residir. E do lado de fora, nesse nosso grande solo chamado Brasil, voltando ao tempo do relógio, em 2012, aconteciam diversos eventos. Nosso país recebia, por exemplo, pela primeira vez o festival Lollapalooza. A paisagem cultural da cidade do Rio de Janeiro foi elevada a Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Sara Menezes tornava-se a primeira judoca brasileira a conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada. E ouçam só isso. O último capítulo da novela Avenida Brasil parava o país. E o folhetim se transformou num marco para a teledramaturgia brasileira. Porque esse é o nosso Brasil. É uma mistura de culturas, de costumes, de assuntos, mas principalmente de uma gente com vontade de fazer daqui um lugar melhor, com pessoas melhores. E foi nesse 2012 que desembarcava o Líder em Mim, justamente com esse propósito, com essa direção. Enquanto o programa se estabelecia e encontrava instituições de ensino que acreditavam na sua filosofia, o tempo do relógio continuava correndo sem piedade. E nos trouxe, por exemplo, uma Copa do Mundo lá em 2014, aqui em casa. E foi nesse maior evento futebolístico do planeta, em que as camisas verdes, amarelas, eram vestidas com tanto orgulho, que assistimos a seleção brasileira perder por 7-1 para a Alemanha. E nós soubemos ali, sim, se até o futebol se transforma, imaginem então cada um de nós. Uma transformação jamais vista ainda estava por vir. Foi em 2020 que nossas palavras foram abafadas por máscaras. Que nossa deliciosa mania brazuca de abraçar, de dar 1, 2 ou 3 beijinhos ao cumprimentar, precisou ser suspensa. Uma pandemia sem precedentes chegava trazendo um aperto no peito de educadores, de gestores, de pais e de alunos. Aquele cafezinho compartilhado nos intervalos, nas reuniões de professores, de repente esfriou. Cada um que fizesse o seu próprio café. Mas graças a um programa que já fazia parte da vivência de centenas de colégios, ainda que com medo, com muito medo, muitos já estavam mais preparados do que outros para enfrentar esse momento. E esses muitos eram vocês, cada um de vocês. Eram os seus alunos, os pais dos seus alunos, que já tinham uma ferramenta que diz exatamente assim: pare e pense. Uma ferramenta que já se preocupava com as habilidades socioemocionais, antes mesmo disso ser modinha ou obrigação. O programa Líder em Mim nunca se fez tão necessário para que cada um
se responsabilizasse pela proteção individual, mas também por proteger o seu próximo. A transformação estava acontecendo ali, em tempo real, sendo transmitida online. Durante quase 2 anos, aquele computador frio virou templo sagrado de encontros, desabafos, aprendizados mútuos, de aplicação prática da empatia. Aquela mesma empatia tão enfatizada pelo programa. E se naquele momento vocês sabiam que não podiam mudar o mundo, vocês tinham as ferramentas para transformar a si mesmos, de forma positiva, contaminar os que viviam ao redor. E a verdade é que nesses primeiros 10 anos de Líder em Mim no Brasil, muitas escolas, gestores, professores, alunos e suas famílias foram impactadas, foram transformadas. São mais de 500 colégios que entenderam o quanto é sadio toda a cadeia de educação ter planejamento, quebrar paradigmas, não apenas olhar, mas verdadeiramente enxergar e transformar o outro, formar cidadãos de maneira integral. Nessa jornada, teve professora afirmando que, muito embora tenha atuado na área de educação por 20 anos, ela realmente se sentiu uma educadora completa quando conheceu o Líder em Mim. Teve estudante retornando ao colégio depois de formado, só para contar que hoje ele trabalha naquele navegador mais famoso da internet, que a gente não vive sem. Teve aluna que foi fazer faculdade nos Estados Unidos e por lá foi reconhecida por suas habilidades desenvolvidas com o Líder em Mim. É a tal da vida real, mostrando que nosso aniversariante do dia de hoje, ele realmente merece parabéns. Teve também escola que viu suas paredes frias, que em alguns momentos até lembravam um hospital, ganharem cor, vida, movimento, com cada obra de arte feita por seus alunos, expostas para compartilhar a beleza do mundo com o mundo. E não é que teve até mãe de alunas que se encantou com o programa e o levou para o seu ambiente corporativo? O Líder em Mim é sobre missão de vida, é sobre transformar vida, é sobre impactar vida. E como dizem no TikTok, no Instagram, é sobre isso. E tá tudo bem. Sim, tá tudo bem unificar o relógio e a bússola, a emoção e a razão, acerto e erro, medo e coragem. Afinal, somos todos humanos falhos, em busca de transformação. Somos a vida real. Aquela na qual muitas vezes perdemos o sono pensando no dia seguinte, nos problemas, em que quase jogamos a toalha e desistimos, mas que sempre vem aquela voz interior, às vezes baixinha, só dizendo: pare e pense. Você tem potencial, todo mundo tem potencial, simplesmente acreditem no seu valor. E é no potencial e no valor de cada um de vocês que o programa Líder em Mim acredita. É por esse motivo que hoje ele celebra 10 anos de transformação constante e de testemunha da metamorfose de cada um de vocês. Vamos acompanhar esse vídeo.
E o programa Líder em Mim convida agora a cada um aqui que acredita em transformação, que a cada dia escreve lindamente o seu legado, que fique em pé. E que com muito orgulho erga essa taça, que celebre o sucesso, a vida, os 10 anos do Líder em Mim, que celebre o colega ao lado, que celebre os que estão em casa, no colégio, nos assistindo. Então, quem puder, por favor, pode erguer essa taça. E que venham muitas e